mestre Ana Valesca Procópio de Moura Mendonça para proferir a palestra intitulada A Finitude da Vida em Tempos de Pandemia. Professora Ana Valesca possui graduação em Psicologia pela Universidade Potiguar, é mestre e doutoranda em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professora da Universidade Federal do Amapá, Unifap, no curso de Medicina, coordenadora do Laboratório de Estudos da Morte e Cuidados Paliativos, Unifap, idealizadora do projeto Gestos Finais e escritora na área da finitude da vida. Professora Valesca, bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite, fique à vontade, e dizer que após a sua palestra nós teremos um momento para responder os questionamentos do público, e esse momento será mediado pela professora Daniela Gonçalves O'Hara, que é professora do curso de Fisioterapia da Universidade Federal do Amapá e também membro pesquisadora do NEPESC. Muito obrigada e boa palestra. Obrigada, Juliana. Bom, primeiro agradecer o convite de estar aqui falando desse tema e agradecer a todos que estão ouvindo, que tiraram um tempinho, ouvindo e vendo, né? Tiraram um tempinho da sua tarde para falar, para ouvir e para conversar também sobre os diversos temas que vocês estão debatendo desde ontem, e agora comigo um pouquinho sobre a morte, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação, para que a gente possa ir conversando um pouquinho, tá? Eu vou só pedir para... Tá tudo, Juliana, você consegue ver? Tá tudo ok? Porque eu já não estou mais vendo vocês, né? Para ver se tá tudo ok. Você me dá um retorno? Tudo ok, professora Ana Valesca. Tá tudo ok? Tudo ok. Então, vamos lá. Bom, quando eu recebi o convite para falar sobre a finitude, né, é sempre um desafio falar sobre a morte, porque é algo que nos inquieta, é algo que nos incomoda, é algo que nos faz pensar sobre a vida, sobre o que a gente está fazendo e o que a gente ainda precisa fazer. E em tempos de pandemia, eu acredito que traz uma certa urgência, porque ela, de certa maneira, desvela para todos nós o quanto somos finitos, né? E aí, vamos conversar um pouquinho sobre a finitude em tempos de pandemia. Eu acho que, antes de a gente começar a entrar propriamente no tema da finitude, é necessário a gente fazer eu diria uma breve explanação desse contexto que a gente está vivendo, da pandemia, né? E aí, o filósofo da PUC, que eu admiro, seus escritos sobre esse cenário do que estamos vivendo, do habitat, do desalojamento que nós estamos passando, né, doutor Pedro Duarte, ele fala assim: a pandemia suspendeu o modo habitual no qual estávamos inseridos, social e individualmente, de fazer, de produzir. É nesse sentido que parece que essa suspensão, que vem acompanhada do medo da morte e com a convivência da morte dos outros, né, de fato, e uma iminência no possível adoecimento, ela, ao mesmo tempo, coloca em jogo uma reconsideração do que podemos fazer com a própria vida. É como se estivesse todos nós num cenário onde a gente precisasse repensar o que a gente vive, né? Os modos de construção dos nossos cotidianos. E aí, se repensar a vida, a partir dessa experiência, também pode ser uma dimensão mais íntima e também pessoal. Nesse sentido, a gente para também para avaliar que cada um de nós, né, o que nós desejamos, né, que ele fala, o que nós queremos e o que estamos fazendo da nossa vida, essa desarrumação do sentido do mundo em que estávamos inseridos é uma possibilidade de uma reconsideração em relação a ele. O tempo parece ter posto a vida em compasso de espera, mas não é isso que está acontecendo. O que acontece de fato? Nós estamos num cenário de pandemia, onde tudo que a gente sabia, né, ou pensava, né, que conhecíamos, né, sobre nós mesmos, entra numa certa possibilidade de crise, num certo desassossego humano. É como se a pandemia viesse nos dar uma sensação de que, peraí, não tenho todo o tempo do mundo. A morte sempre existiu, não há uma diferença total do sentido da concretude da partida final. O que há, de certa maneira, são os tempos em que vivemos e que, de certo modo, nos mostra o que estamos fazendo. Lógico, tem as características culturais, sociais, né, espirituais também, de cada tempo, né, com as suas crenças, com a espiritualidade, que também
ela influencia nossos modos de ser e estar no mundo. Mas a pandemia, ela vem, eu acho que, desvelar o que muitas vezes nós velamos com o medo que temos diante dos nossos fins, dos fins da vida. Então, não é tão diferente. A finitude parece que a sensação que veio com a pandemia, ela não existia, e agora ela chegou. Não, ela sempre existiu. Ela só não estava tão próxima da porta de casa de todos nós no mesmo tempo, ou talvez no mesmo momento, ou na grande quantidade de pessoas falecendo no mesmo cenário, tão gritante como a gente está vivendo e vendo hoje. E aí, o que a finitude desvela para nós? Acho que a primeira pergunta para a gente entender. O que ela quer dizer para mim nesse tempo que a gente está vivendo? Uma coisa importante, ela vem anunciar assim, somos impermanentes. Nós não estamos aqui para sempre e precisamos pensar em modos de instabilidade de ser. Porque quando a gente pensa isso, a gente começa a analisar o que a gente faz com a nossa vida. E eu queria fazer um parênteses aqui, que eu acho muito importante. Bom, se vocês olharem um pouquinho, olhassem a minha mesa, né, que eu não vou mostrar, mas se pudesse olhar a minha mesa, está cheia de livros, e tem muitos livros falando dos arrependimentos antes de morrer, o que você deve fazer na vida para não ter tristeza, a despedida ser, né, algo mais plena. E a gente tem que ter o cuidado também de não passar uma imagem de que há sempre a perfeição nos modos de existir e nos modos de partir. Porque muitas pessoas não conseguem fazer isso. Então, a gente precisa entender que nós vivemos dentro das nossas possibilidades, e aí é interessante que dentro das nossas possibilidades a gente possa ir muito mais além, né, de conseguir, de conquistar espaços, modos de ser, modos de se relacionar, para que, quem sabe, nesses momentos finais, esse cenário da despedida ele não tenha um peso tão gritante de dor. Mas é importante lembrar que nem sempre é como os livros colocam. Somos impermanentes. O que fazemos com a vida? Né? Tudo bem, essa reflexão a pandemia veio trazer para todos nós. O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu posso mudar, se é que eu desejo mudar? Está dentro das minhas necessidades, está dentro das minhas possibilidades. Eu consigo fazer toda essa alteração? Se for coisas do campo relacional, né? Falar para as pessoas que amam, ou se relacionar com os filhos, ou com os amigos, ou com os vizinhos, coisas que são ao nosso alcance, né? Sem ser sonhos tão ligados, talvez, a questões materiais, de mudar de cidade, mudar, né, de emprego, enfim. Então, assim, é preciso repensar. E a morte vem fazer esse convite para todos nós. O que estamos fazendo com a vida, o que queremos ainda fazer no tempo que nos resta, porque somos impermanentes, tá? E aí o que acontece? A gente está sendo bombardeados, né, a todo instante, desde que começou a pandemia, e só um detalhe, é porque sempre os noticiários, eu vou dizer sempre não, porque eu acho que estou sendo muito, a maioria das vezes, nos nossos noticiários, acontece de aparecer alguma morte, né, morre fulano esfaqueado, morre marido que matou a esposa, morre filho que caiu não sei de onde, que foi jogado pelo pai, enfim, a morte está aos nossos olhos, e em nossas vidas, de algum modo. A pandemia, ela trouxe isso de uma forma demasiadamente impactante, pelo número de mortes, às vezes no próprio seio familiar, números de pessoas que morrem, não vou falar números, mas a quantidade, né? As pessoas que partem, às vezes são várias pessoas da mesma família, e isso desestabiliza um pouco. Mas o que eu queria dizer para vocês é que, assim, a morte do outro não é a experiência de minha própria morte, é do outro. Entretanto, me revela o sentido ontológico de minha morte, além da própria desaparição do outro, de sua desaparição do meu campo de possibilidades, da revelação de sua ausência e de nossa finitude. A morte do outro desperta em mim a minha condição finita. E isso, de certa maneira, me inquieta na minha existência. E a morte do outro, que eu conheço e que eu tenho vínculo, desperta em mim o vínculo que eu construí com ele, as carências que eu vou vivenciar após sua partida e o que eu preciso ressignificar em relação a isso. Não é nada fácil, né?
E aí levando para o campo, né, do envelhecimento, né, de ser, né, idoso, de ser velho, de ser, eu uso esses termos, mas se pudesse eu não usava nenhum desses termos, mas eu sei que a gente precisa didaticamente, e por uma questão mesmo de compreensão da ciência, dos campos, né, fisiológicos, né, sociais, culturais, enfim, antropológicos, sociológicos, seja quais forem, para que a gente consiga, assim, entender um pouco os movimentos que surgem nesses campos. Mas então, o que acontece, levando para nesse cenário da pandemia, a finitude no tempo da pandemia, para essas pessoas, né? Para essas existências. Aí a gente tem que pensar que os idosos, né, ou está na condição, né, mais, eu diria, mais intensa da velhice, ela requer cuidados. Não que em outra parte da nossa existência não tivesse a necessidade de cuidados, mas são outros tipos de cuidados, né? Não perde o zelo, mas são outros tipos de cuidados. Então, a gente vive num cenário de investimento de preciso ser jovem, preciso ser bonita, preciso produzir, né? É um mundo que valoriza muito mais esses aspectos do que a passagem do tempo. E aí, sem a valorização dessa passagem do tempo, eu, que estou no meu processo de envelhecer e que, em breve, mais rápido possível, quem sabe, eu possa chegar nesse lugar da velhice, de ser considerado idoso, terceira idade, seja qual termo que a gente queira usar, né? Eu possa me sentir, quem sabe, um pouco pertencente a esse lugar, né? E não me sentir desalojada de um mundo que valoriza tantas coisas que meu corpo e minha alma já não tem mais para oferecer, do jeito que eles, né, demandam. Então, esses novos cotidianos foram instituídos pelo cenário da Covid, esses novos cotidianos que a gente está vivendo, instituídos e influenciados pelo cenário da Covid, vão despertar reflexões, sentimentos, comportamentos. E aí, dentro de tudo isso, que vem o isolamento, distanciamento, vem a condição de grupo de risco, né? Esse nome, né? Grupo de risco. Risco de quê? Né? E aí, a morte, nesse cenário, ela anuncia para essa existência, para esse tempo de vida, acho que a palavra para mim, que fica mais confortável dizendo, nesse tempo de vida, mais intensamente. Não que em outros tempos a morte não exista, ela sempre existiu. A gente aprende na escola assim, né, no livro de ciência. A planta nasce, cresce, o ser humano nasce, cresce, desenvolve, reproduz, e morre. Parece que a morte está lá longe. Então, qualquer ordem inversa daquilo que a gente acredita é um absurdo para todos nós. Mas quem construiu essa ordem inversa, né? Então, precisamos pensar. E alguns fatores predispõem maior sofrimento emocional a esse tempo de existência. Os adoecimentos, uma falta de rede de apoio, dificuldades ao acesso à assistência em saúde, a morte de pessoas queridas, principalmente os cônjuges, né? Perda de propósito na vida, eu fazia tanto isso, trabalhava e hoje eu não faço mais. O que eu faço hoje, né? Os conflitos familiares, a falta de condição de moradia, saneamento, enfim, outras coisas políticas, né? Então tem tanta coisa para dar conta nesse cenário de existência e ainda tem a possibilidade concreta da nossa terminalidade. E aí, a finitude da vida nos campos existenciais da velhice, como fica isso? Como é que se pensa no cenário da pandemia, esse modo, essa possibilidade que é de todos nós? Eu penso que o interessante que a gente fala sempre na pandemia, né? Porque a pandemia trouxe de uma maneira algo. É como se eu pudesse fazer, pensei nisso agora, como se tivesse um livro. A gente tem um livro e tá aqui. Aqui dentro tem, porque eu sei, eu sou finito, né? Eu posso adoecer, bem provável que eu vá adoecer em algum momento da minha existência, né? Meu corpo tende a isso em algum período da minha vida, mas está sempre fechado, né? Está sempre velado. E aí, quando vem a pandemia, simplesmente, né, abre, né, vislumbra essa liberdade que é também deixar de existir. E aí, a finitude é despertada ao longo da vida. Uma coisa que a gente precisa pensar é que, assim, para essas pessoas que vivem esse tempo existencial, não significa que só agora elas estão pensando na finitude. Ah, Ana, mas ela nunca falou sobre isso. Não falar não significa que eu não venha refletir ou pensar.
Então, ao longo da nossa existência, nós temos algumas mortes, as mortes simbólicas das nossas fases, né, de desenvolvimento, da criança para adolescente, do adolescente para jovem, adulto, e assim vai até chegar esse tempo de existência. Nós temos as mortes simbólicas também do outro, né, das pessoas que partiram na caminhada da vida e que eu já não tenho mais fisicamente. Então, as mortes dos outros também é uma morte construída no meu imaginário, simbolicamente, quem sabe da minha própria morte e das lacunas que o outro deixou em mim. Nas mortes concretas dos espaços e lugares, para esse tempo de existência, né, para a velhice, aquela praça onde eu ficava sentada, né, conversando com os meus amigos, aquela igreja que eu passava, ou aquele templo, já não tem mais. Hoje é um prédio, hoje é um shopping. Então, os lugares que mostram uma certa sensação de pertencimento dessa vida, eles vão deixando de existir fisicamente. O que acaba acontecendo é guardar na memória. É difícil, são mortes de lugares que têm uma história e que afetam a minha existência, né? Perder a vivacidade, e aí ter um cuidado no que a gente fala de vivacidade, não no sentido do que a produção desse mundo capitalista faz a gente sentir, né? Mas a vivacidade do meu corpo, dos meus modos de ir e vir, dos meus modos de relacionar, dos meus projetos de continuidade da vida. Então, eu vou perdendo um pouco isso, o ritmo, a concentração, a desenvoltura, mas vou tendo outros ganhos de ser, né? No distanciamento das lembranças, quando se lembra que eu era criança, eu andava num barco, ou então quando eu era criança, eu lembro que meu pai faleceu em 2016, ele falava muito quando ele era criança, que ele pegava uma jangada, eu sou do Nordeste, sou do Natal, e saía lá da beira, ia lá para umas pedras para pescar, para brincar, assim, e lembrava com tanto carinho, é uma lembrança tão viva, tão intensa, e elas vão ganhando um certo distanciamento também nas nossas possibilidades de armazenamento. Não que elas vão deixar de existir, mas vão ficando distantes também. O não pertencimento a esse mundo contemporâneo, quando você anda nesse lugar que já não tem mais aquelas construções que identificavam você como pertencente àquele lugar, né? Você vai olhando para um mundo onde os avanços vão deixando marcas diferentes daquela que você conhecia. As músicas, as paisagens, os filmes, as conversas, as comidas, são tantas coisas, né? E aí, também a morte da passagem do tempo. Se é que a gente pode dizer que é a morte no sentido, eu diria, negativo, mas a morte da passagem do tempo. E aí é importante a gente pensar assim, quando a gente faz aniversário, a gente fica feliz por mais um ano de vida, né? Mas, ao mesmo tempo, também é menos um tempo, porque quanto mais a gente vive, menos também a gente tem possibilidade de viver mais, né? Então, a própria passagem do tempo são mortes simbólicas que acontecem, desse tempo que passa, desse lugar que eu estou, da condição que eu construo, da imaginação, dos meus afetos, tanta coisa, né? Então, a gente chega a um certo tempo de viver que as mortes nos acompanham, de alguma maneira. E como cuidar desse movimento existencial de sermos finitos? O que a gente pode fazer, né? Bom, eu diria que, primeiro como é que a morte do outro afeta a minha vida? Ana, mas a gente está falando das pessoas que já passaram por tantas coisas, e aí como é que vai ser? Resgate de lembrança. Sentar ao lado das pessoas e perguntar, não vai perguntar logo isso, tá? Se a pessoa falar, que saudade do meu tio, que não está mais aqui, queria conversar tanto com ele nessa varanda, me fala um pouquinho, o que você conversaria com ele? Né? O que você sente mais falta dele? É preciso também a gente considerar que, dentro da possibilidade de cada um, os diálogos sobre a finitude, eles são também potencialidades de cuidado. Né? O silêncio, eu não falo da morte, mas vamos morrer. Né? Então, assim, por mais que a gente não queira ou queira, não sei, vamos de fato. Então, é preciso também dar lugar a essas pessoas
a gente está falando desse tempo de existência, mas em qualquer tempo de existência, sem falar bebê, logicamente, mas até a criança também precisa dialogar sobre a morte dentro do que ela nos oferece, dentro do que ela necessita e do que ela consegue ouvir. Da mesma forma, as pessoas, né, na velhice. Então, eu preciso entender como foram, né, as mortes dos outros para você. Isso se ele puxar o assunto, né? E como é a possibilidade da minha própria morte? Isso me afeta. Será que a pessoa chega, olha, minha filha, eu quero ser cremado. Não, não fala nisso, não fala não, não fala não. Não fala disso não. Pois, não, vamos mudar de assunto. A gente não dá espaço, até para os desejos dos atos finais da nossa existência. Mas também entendo que é muito difícil, não é algo fácil. Né? Lidar com o tema da morte não é algo muito fácil, principalmente porque vivemos numa cultura que construiu um tabu em torno disso. Mas vamos levar em consideração que isso pode ser uma possibilidade, da maneira que puder, é uma possibilidade, com cuidado, com zelo, né? É uma possibilidade. Isso não deveria ser só no momento que nós estivéssemos na velhice. Ao longo da nossa existência, precisamos falar sobre o fim, né? E falar sobre o fim é pensar também no hoje, no agora, no momento, né? E dentro de tudo isso, também, para a gente não esquecer, o luto. Que existe um luto por vida, né? Pelas coisas em vida que a gente perde, quando há um significado muito importante para a gente. Então, a gente vivencia um processo eu diria, de uma crise de sentido, né? Como Freitas traz, que eu acho perfeita essa colocação desse autor. Que, assim, é uma crise de sentido. Eu já não tenho mais o sentido que eu tinha antes, eu mudei de lugar, se eu me separei, se eu perdi minha faculdade. É um sentido que precisamos perceber como vai ficar, né? Que novos rumos terão a minha existência agora, indo por esse caminho. Mas existe o luto por morte, que é a morte de um ente querido, né? Que permite a gente refletir não só pela morte, a morte do ente querido permite refletir não só a morte dele, né? Do que ele significava na minha vida, o que isso está impactando na minha forma de existir, mas os meus próprios modos de ser finito, tá? Na minha própria existência. E aí a gente pode pensar no tempo existencial, né, da velhice. As pessoas vão partindo, né? É o amigo, é o senhor do bar, o senhor do mercado, é o senhor da igreja, sabe? As pessoas vão indo, é como se tivesse deixando uma marca dos cenários que você enxerga sem as pessoas. É como se eu tivesse um grande desenho, tá? Se eu pudesse fazer isso no computador, um grande desenho. E a gente coloca as casas, as igrejas, né, os templos, as praças, seja o que for, né? E coloca as pessoas. E você vai enxergando e você vai tirando. Você tira seu João, você tira seu Joaquim, você tira seu Emanuel, você tira a Dona Maria da feirinha, e vai ficando as paisagens. Aí você transforma a igreja no prédio, tira a praça e constrói um shopping, e depois você olha para aquilo que lhe fazia referência de ser no mundo, e parece que não consegue se identificar mais. Então são muitos lutos, né? E como fica a viver esse luto? Bom, a gente vive num tempo em que a gente precisa ter uma economia dos afetos, né? Tipo assim, eu não preciso chorar muito. No velório e tal, né? Na cremação, na morte e tal, mas depois de um tempo, vamos viver, vamos passear, vamos fazer outra coisa. Então a gente tem um certo desejo da imortalidade, e uma prevalência do avanço da ciência, fazendo-nos comportar de um modo que parece que sofrer e chorar não é bom. Quem disse que não é bom? Né? Onde está escrito? Muitos autores, tudo bem, mas que verdade é essa? Será que a própria verdade também não tem movimento de inconstâncias quando os paradigmas se rompem? Então, assim, eu preciso entender que chorar faz parte do meu existir, por mais que em muitos momentos eu seja alegre. Tá? Então, o tempo do sofrimento, no tempo de hoje, precisa ser passageiro. Não pode ser muito duradouro. E que não deveria ser. Porque se eu preciso sofrer, se eu estou necessitando refletir sobre a minha dor, é o que eu preciso naquele momento. E isso parece aumentar ainda mais o sentimento de solidão, né? Porque quanto mais, mas eu vivo sozinho. De fato, nós não vivemos tão sozinhos. Porque as presenças que um dia existiram na minha vida sempre ainda me impacta na minha condição de ser, nas minhas lembranças, nos meus modos de me relacionar. Então, por mais que eu esteja sozinho no apartamento ou numa casa, eu sempre estou com alguém no mundo, né, na construção de ser eu mesma.
E o ser discreto parece apresentar assim, a forma, como esse autor traz, a economia dos afetos, que eu falei anteriormente. Eu preciso ser discreto. A gente não chora em público, a gente não chora no shopping, a gente não chora no céu. É como se chorar mostrasse fraqueza, mostrasse algo que não fosse bom. E aí, se a gente for ler os grandes filósofos, eles vão dizer para a gente assim, é no sofrimento, é na dor, que eu mais me conecto com o meu íntimo, e talvez com a minha essência, ou talvez com a minha condição de existência, e daí, né, me leva a um caminho de desbravar, quem sabe, o maior sentido que faz parte para mim, da minha vida. Então, é preciso a gente entender que chorar faz bem, de alguma maneira. O bem no sentido de processo, né, desse processo de amadurecimento emocional. E quantos lutos, né? Então, assim, não só nesse cenário de existência, né, nesse tempo de ser velho, de ser idoso, seja qual o nome, eu vou chamar tempo de existência, a gente tem vários lutos dos papéis sociais. Eu era um pedreiro, eu trabalhava bem, eu fazia casas bonitas, igrejas, eu era um advogado, eu era um cantor. Então, aquele papel social, muitas vezes, pode não estar mais sendo exercido. Por algum momento, de repente, a pessoa se dá conta que, já fiz o que tem que ser feito, não preciso mais. E me sinto tranquila em relação a isso. Tudo bem. Outras vezes eu sinto a falta daquilo que eu fazia e já não consigo mais, já não posso mais, já não me querem mais. O luto pelo tempo, né, o tempo que se passa, e aí a gente tem que lembrar que, por mais que a gente faça essa divisão, né, dos minutos, das horas, dos meses, dos anos, o tempo que a gente lida com a alma é muito diferente, tá? Mas é um luto pelo tempo que passa. O luto pelas despedidas das pessoas que já se foram, o luto pela existência. O que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha existência? O que eu consegui fazer? Aí tem bastante cuidado para a gente não ficar muito preso em alguns livros, achando que eu poderia ter viajado, eu poderia ter feito isso, poderia ter comprado no mercado, mas às vezes não é possível, né? Às vezes não é possível aquilo que a gente quer. E o que a gente faz com o que é possível? Ou com as possibilidades, talvez mínimas, de me sentir com sentido naquilo que eu faço. Porque às vezes eu não consigo. E a gente precisa compreender. Luto pelas lacunas, pelo que eu deixei de fazer, pelo que eu deixei de dizer, pelo que eu deixei de ver, né? O luto pela própria vida, que o tempo está já chegando ao final. O luto pelos objetos, né? E aí, nesses objetos, eu queria ler bem rapidinho para vocês aqui, do padre Fábio de Mello, que lançou o último livro agora, A Hora da Essência, que ele fala sobre exatamente dos objetos. E isso traz um impacto muito grande quando as pessoas perdem as pessoas queridas, aí falam, a gente tem que se desfazer dos objetos, tem que ter pressa, não tem que ter pressa, o que a gente faz? Bom, primeiro já responderia que não tem resposta para isso. Cada um tem seu tempo, né, simbólico de se relacionar com os objetos. Por quê? Vou ler para vocês aqui. Porque morrer requer planejamento. Pensei, ou não. Tudo depende do quanto consideramos o que deixamos. A morte é também a despedida das coisas, muito mais do que das pessoas. As coisas estão atadas ao que delas sabemos. Os estranhos não saberão ver o que vemos. O misterioso significado escrito pelas mãos da vivência. Um bule sobre o fogão pode ser apenas um bule sobre o fogão. O cárcere do conceito. Mas, para quem cresceu derramando dele o café de cada dia, o bule passa a ser um fragmento da vida espiritual que o amor proporcionou viver. Os objetos têm uma marca da existência daquela pessoa, né? Um idoso que perde a sua companheira de anos de vida, e aí é o retrato, é a camisola, é o travesseiro, é o terço que ele precisa se apegar, porque não é só o objeto pelo objeto, mas é o que o objeto demonstra para todos nós as marcas da existência. E o luto pela própria morte, pela concretude do corpo, né, que não vai mais estar aqui presente. E o que eu preciso compreender acerca da finitude para entender os lutos? Bom, eu preciso entender o significado da finitude da minha própria vida, das pessoas que eu amo, né? Qual a relação da minha espiritualidade com o desfazimento da vida? Que espiritualidade é essa que me traz a sensação de calmaria? O que eu posso ver dentro disso? E lembrando que a espiritualidade é muito maior que crença, mas a crença está dentro desse campo da espiritualidade. Como vivenciei os lutos por morte ao longo da minha existência? Como é que eu me sinto diante das mortes dos meus familiares? Como é que eu me sinto diante das mortes daqueles que eu tenho afeto?
O que eu realizo em vida tem sentido existencial? Talvez possa não ter o sentido tão completo que eu almejei, mas o pouco que eu fiz e que eu consegui, que fui atrás, já foi o bastante para me completar em alguma coisa? O que preciso buscar para compreender a finitude da vida? Preciso conversar com as pessoas, ter espaço dentro de casa para falar sobre isso, ler livros, assistir filme. O que eu preciso fazer? Me conectar com o sagrado? O que é sagrado para mim? Como eu estou diante do meu envelhecimento? Como é que eu estou diante do meu envelhecimento, que é um processo na existência, e da minha condição de ser idoso? O que eu faço com isso? Que lugar é esse que eu estou, né, que eu estou sendo e que me afeta tanto ou não? E aí, eu acho que é necessário refletir sobre os fins. Quando? Sempre. Sempre que a gente conseguir. Sempre que a gente tiver uma abertura para falar sobre isso. Mano, e se eu chorar? Não tem problema se eu chorar. Não tem problema se você chorar. Se eu for falar com alguém e a pessoa não quiser ouvir, preciso respeitar. Nem todo mundo quer ouvir sobre determinados assuntos e a gente precisa ter o respeito nisso. Mas se eu tiver um espaço para poder falar sobre isso, que esse espaço seja valorizado também. Da mesma forma que eu falo sobre tantas outras coisas, né? Eu queria deixar para vocês uma reflexão que fala assim, tá? Compreende-se que se faça da alma ponto de escala das emoções. É um lugar de sentir, na falta de outras explicações lógicas dos sentimentos. Ela guarda as tatuagens da dor e da alegria, ou da alegria. Não pela ordem de chegada, mas pela ordem de importância. O que se ganha, o que se perde no decorrer do tempo, tem nela os seus registros à disposição dos sentimentos e da época certa de revivê-los. Como a alma abriga tanta coisa, né? Essa imagem reflete para mim o quanto a vida tem um pouco de sombra, momentos difíceis, né? Tem escadarias para que a gente possa subir, reencontros ou encontros de luz, e traz a reflexão de que a alma, em qualquer tempo, e também no processo de envelhecimento, guarda as nossas riquezas, sejam de dor, seja de alegria, e que em qualquer tempo a gente pode revivê-los como algo muito importante, ou algo que precisa ser necessário, né? Bom, quero abrir no Procópio, meu pai, que faleceu em 2016, tá? Eu deixo para vocês algumas contribuições, se vocês quiserem participar. Eu tenho um projeto Gestos Finais, que é um projeto voluntário, tem o Instagram, @Gestos Finais, que a gente tem sempre algumas coisas para falar sobre a morte, lá você vai ver sempre sobre a morte, mas de uma maneira, tentando trazer uma maneira poética, uma maneira que abrande os nossos medos. Tem um laboratório de estudos da morte, cuidados paliativos, que nós vamos começar a retomar, porque eu estava afastada do aniversário, estou voltando agora, então acredito que em agosto nós estamos retomando esse projeto de extensão. Então, alunos que quiserem estudar sobre esse assunto, sejam bem-vindos, entre em contato comigo, não tem problema. E deixo meus 2 livros, né? Um ainda está em, né, venda física, porque eu não coloquei na Amazon ainda, dá um trabalho, mas vou colocar. E o único que está na Amazon é Saber Dizer Adeus, Reflexões sobre a Finitude da Vida, que foi, eu diria que foi uma experiência para construir esse livro, experiência da minha vida, né? E o impacto da pandemia, e uma forma carinhosa de deixar para os meus filhos, para o meu marido e para os meus familiares. E para todos que queiram ouvir alguma palavra que possa fazer sentido. Acho que é isso. Não sei o tempo, que eu não estou conseguindo ver vocês, mas espero ter cumprido o tempo, deixado espaço para a gente conversar. Porque a gente não se vê aqui, né? Nem vê tempo, nem botei relógio. Mas eu acho que eu fiquei em 40 minutos. Deixei uns 10 minutinhos aí de lucro para a gente fazer um bate-papo. Boa tarde a todos. Como já foi apresentada, meu nome é Daniela, sou professora do curso de fisioterapia e é uma honra poder mediar esse tema que a professora Ana brilhantemente na sua palestra abordou, que é algo que muitas vezes, como ela mesmo disse, a gente evita de conversar por ser algo tão, às vezes, difícil internamente, da gente refletir sobre alguns momentos. Com a correria do dia a dia, às vezes a gente acha que tem o tempo todo do mundo e a gente não pensa que isso é finito, como bem colocado aí, exposto pela professora Ana. Então, tenho certeza aí que todos fizeram aí uma reflexão pessoal também, e isso foi muito importante aí para nós. Então, muito obrigada, professora Ana,
Foi brilhante mesmo a palestra. Nós temos algumas questões. A Larissa. Então, a Larissa pergunta: boa tarde, professora Ana. Com a pandemia, os profissionais de saúde estão ao lado de muitos enfermos em seus últimos momentos de vida. Então, como lidar e vivenciar esse momento? É que a gente sabe aí que, especialmente, né, no hospital, é algo assim que já era mais visto, assim, até às vezes mais discutido pelo próprio ambiente, né, quando se fala que já está ali no hospital, muitas vezes está no momento já mais próximo ali da morte, e que talvez tenha se evidenciado muito mais aí com esse processo aí de pandemia que se tornou tão evidente. E falando de idoso, a gente sempre passa a refletir mais nesse processo de morte, como se já estivesse chegando ao fim somente quando estamos aí idosos, né? E como a senhora bem mesmo colocou, esse processo ele é constante, né? A gente tem que refletir aí diariamente. Então, Larissa questionou sobre isso. Professora, fique à vontade. Tá, Larissa, eu penso também que esse momento que estamos vivendo, e aí as pessoas que estão vivenciando, né, esse cuidado aos pacientes, os incômodos gerados nesse cenário, não fala só também do cenário novo para todos nós, a quantidade de pessoas que estão morrendo, né, então, assim, isso também tem que levar em consideração. Mas, para além disso, que de certa forma é um cenário novo para nós, os incômodos que a gente sente diante das pessoas que estão partindo tem a ver também com as nossas formas de lidar com a morte, tá? Então, levando em consideração essa quantidade de pessoas, né, assim, um número muito, muito alto de pessoas, né? Então, assim, mas a maneira como eu lido com a morte, isso impacta a minha condição de ser. Então, você fala assim, como lidar com esse momento? Bom, primeiro que, se você se percebe, né, que está muito inquieta, porque morreu 3 pacientes, 4 pacientes, não importa, até um mesmo, que a gente pode ficar impactado com a pessoa, a gente pode criar um vínculo com aquele paciente, né, um vínculo além daquilo que a gente, um vínculo com muita intensidade. Então, é preciso pensar o que eu estou sentindo, o que está me incomodando, para que eu possa saber lidar com isso. Eu preciso conversar com alguém, eu preciso buscar um apoio emocional. Que impacto é esse? Primeiro entender que impacto é esse. Como eu estou me sentindo diante da morte de João, de Maria, de Dona Creuza, de Amanda, que faleceram agora no plantão à noite. Como é que eu estou me sentindo? Estou me sentindo mal por quê? E pelo quê? Porque eu não consegui fazer isso, porque a Dona Creuza tinha um familiar, porque a outra só tinha um filho. Eu preciso entender esse cenário também para lidar também, cuidar também das minhas emoções, porque você vai voltar para lá, né? Então, e enquanto, assim, quem não está nos cenários de saúde, é preciso cuidar desse sentimento ao longo da existência, né? Porque senão a gente chega nesse momento, e a gente tem ainda na saúde um foco muito na cura. Tanto é que os cuidados paliativos é um cenário que é visto assim, não tem mais o que fazer, que não tem nada a ver com isso, né? Então, a gente precisa lidar mais na formação sobre a possibilidade da morte, porque é uma condição. Lógico, a gente tem um desejo que as pessoas permaneçam mais tempo, né, que voltem para casa, que os seus lares, né, para as coisas que são possíveis ainda no seu crescimento físico, espiritual, mental, seja o que for. Mas eu preciso ver como eu me sinto diante das mortes, né, o que me impacta, e aí saber cuidar disso, né, não sei se eu fui bem resumida, que não é tão resumida assim, mas tentando me responder. Professora Ana, inclusive remete até algumas questões que muitas vezes no hospital, na correria, às vezes a gente até deixa de discutir sobre isso, mas que a gente até vivenciou já em alguns momentos, né? Então, muitas vezes tem que comunicar aos familiares a morte de algum paciente, então, tem todo um acolhimento, né? Que Sim. A gente precisa trabalhar isso, e às vezes nós, profissionais de saúde, também temos que saber lidar com as nossas emoções, porque Sim. senão isso vai afetar completamente o nosso desempenho, né, profissional. Então, esse cuidado que a gente tem que ter com nós, né, então isso também faz parte aí de todo esse processo, né, então acho que é bastante importante. Nós temos uma outra pergunta aqui da Ana Margarida. Professora, de que forma se pode colaborar para a manutenção do atendimento domiciliar do idoso
que perdeu cônjuge ou filhos para a pandemia. E até interessante esse questionamento da Ana Margarida, né, que muitas vezes se pensa nessa questão da morte lá no hospital, dentro de uma UTI, né? E muitas vezes se esquece ali no domicílio, que a gente infelizmente vivenciou aí momentos de falta de leitos, em que muitas pessoas chegaram a vir a óbito, às vezes dentro do carro, tentando uma vaga, ou muitas vezes eram mandadas embora para casa, falaram assim, olha, não tem vaga, e a pessoa, infelizmente, veio a óbito aí no próprio domicílio, e então imagina a família que estava acompanhando, né, esse idoso, e vendo todo esse sofrimento, sem nenhum tipo de cuidado, muitas vezes nem ter ali mínimas condições, né, então... isso é bastante complicado e é bastante pertinente, né, esse questionamento, professora Ana. Sim. Eu só não entendi, assim, aí, Ana Margarida, não sei se ela consegue me explicar um pouquinho, mas quando ela fala assim, a manutenção do atendimento domiciliar do idoso que perdeu cônjuge ou filhos para a pandemia, a manutenção do atendimento domiciliar no sentido na fisioterapia, ou da equipe, ou da psicologia, eu não entendi. Acho que deve ser com relação à psicologia. Acho que como entendeu, um todo, né? Assim, imagino, Tá, eu vou olhar para o campo da psicologia, tá? Eu acho que eu entendi porque ela falou da perda, né? Bom, os psicólogos agora, nesse cenário, muitos já foram vacinados. Eu não faço clínica, então não fui vacinada ainda, né? Então, eu conheço alguns psicólogos colegas, né, que trabalham nesse cenário da Covid, e que eles podem ir na casa, né, para fazer atendimento, com as precauções e tal. Também pode fazer online, a gente está com essa possibilidade de fazer atendimento à distância, caso, né, o idoso, ele saiba usar a tecnologia, também tem isso. Muitos já sabem, né, mas assim, a gente tem que ver isso também. Ou o telefone também, a gente pode ligar. Então, assim, tem alguns recursos que a gente precisa também utilizar como forma de cuidado por causa do cenário. O cenário, ele muda totalmente a nossa forma padrão, eu diria assim, de atendimento, né, no consultório e tal, sala fechada e tal. Estou falando de clínica, não olhar clínica consultório, né? Então, assim, é preciso que não deixe isso, como é que eu posso dizer, não deixe esse cenário da pandemia afetar nossas formas de cuidado, né? Então, hoje a gente tem um recurso muito grande, que é as tecnologias, né, as redes sociais, seja o que for, a gente precisa manter esse cuidado de alguma forma, seja pelo telefone, seja, se ele consegue, né, seja indo lá, né, seja em algum outro espaço, de repente, se alguém pode levar, algum familiar. Lidar com perda é algo muito delicado, e eu diria assim, não tem tempo específico para o luto, tá? Como assim? Não tem, cara, a pessoa vive seu luto, seu tempo, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não sei dizer, nem sei dizer, porque a pessoa que vai vivendo e vai percebendo isso, nem ela própria vai saber dizer quanto tempo. Mas é um processo delicado e muitas vezes demorado. Então, é preciso que a gente não abandone essa necessidade de falar sobre as emoções, né? Se esse idoso tem uma rede familiar, quem é que visita ele? Ele tem filhos, ele tem netos, ele tem vizinho, né, para também não se sentir tão sozinho. As conversas com o outro, que tem significado para ele, também ajuda, né? A maneira de se sentir acolhido e amado pelo outro ser humano, isso também potencializa nossas formas de cuidar, né? O que ele gostava de fazer, o que ele não gostava de fazer. Então, não sei se eu entendi bem a pergunta, não sei se eu fui por aí. Eu não sei se o idoso estava com Covid, eu acho que não, atendimento do idoso que perdeu o cônjuge, né, só isso, ir lá para atender ele, né, tá, então o idoso não está com Covid, vai com as precauções, né, com os cuidados e continua o acolhimento, se for possível para você, se for possível para ele, né, tem que ver esses pontos. Tá certo, professora. Nós temos uma pergunta aqui da Elane também. Dentro das perguntas que realizamos em nossas pesquisas sobre Covid, vários idosos relataram não temer a morte. Será que a nossa geração encontrará essa mesma ciência, já que tememos esse assunto? Olha, Elane, primeiro a gente tem que ver que pesquisa foi essa, né? Se foi um recorte, né? Eu não vi, desculpa, não sei se foi alguma coisa que apresentou aqui, porque eu não pude acompanhar, estava em outras atividades, mas se eu estiver errada, você me corrija se está falando uma coisa específica. É uma pesquisa que a gente tem feito aí por telefone. Tá ok. Então, assim, primeira pesquisa é um recorte. É aluna nossa. Né? É um recorte de uma realidade, né? E que fala que não teme a morte. Isso não significa que eu vou falar que todos
né, de todos os estados, ou a maioria dos estados, um número significativo, não sei como foi a pesquisa de vocês, não teme a morte. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que é sempre um recorte. E aí, quando ele fala não teme a morte, entender o que é o significado da vida, porque por trás do não medo dessa nossa condição finita, né, podem ter tantos significados, vivi a vida, criei meus filhos, já fiz o que tem que ser feito, né, pode ser isso também. Isso pode acontecer. De repente, a pessoa não tem medo de morrer. Né? Uma coisa interessante é, não falar sobre a morte não significa que eu tenho só o medo. O medo é um dos movimentos que a gente tem, né, de amparo à nossa existência, porque o medo também é um instinto interessante, porque a gente tem um certo cuidado, mas o medo é um dos. Eu posso ter uma angústia, eu posso ter raiva de morrer, que droga, eu tenho que morrer, que estou com raiva do mundo, estou com raiva né, de Deus. Então, são vários sentimentos que perpassam a condição relacionada à morte. Eu preciso escutar essas pessoas, né? Mas aí quando ela fala, será que a nossa geração encontrará essa mesma ciência, já que tememos esse assunto? Eu não entendi muito. Você me ajuda a decifrar o que ela está querendo falar? Porque a nossa geração vai encontrar que ciência? A ciência de quê? Aí eu não entendi muito para responder, já que tememos esse assunto. Eu acho que é essa consciência, né, de temer, né, esse assunto, mas é aquela questão, né, que vai muito de pessoa para pessoa, né, então... Sim, e de repente, Elana, eu posso perguntar para você daqui a, não sei, você deve ser jovem, né, fazer faculdade deve ser jovem. Sim. Mas vamos supor que eu lhe pergunte isso com 75 anos, 78, 80, e você vem me dizer, eu ainda tenho medo da morte, ou você possa me dizer, não, fiz tudo o que queria, criei meus filhos, fiz isso, aquilo outro, sei lá, o que tem sentido para você vai dizer, não, a morte veio. Então, eu acho que assim, muito mais do que pensar na geração, que eu sei que também a geração é influenciada por uma cultura, a gente também tem que pensar que a gente precisa ouvir esses modos de existir. Mas lembrando que vivemos numa sociedade onde a morte é um fracasso e há um tabu da morte. A gente não reflete, não conversa. As mortes acontecendo na televisão, a gente passa o ketchup, vamos comer aqui a pizza, vamos comer a feijoada, todo mundo falando. A morte cai, a criança cai de tanto andar, e a gente continua conversando. Como se aquilo não nos impactasse tanto. Então, a gente tem um momento de fazer... É meio que uma fuga, né? Tem momentos assim que é como se a morte estivesse atrás das cortinas de uma grande peça de teatro. A gente sabe que aquelas cortinas vão abrir a qualquer tempo, né? Mas ela está sempre atrás das cortinas. Então, nosso tempo hoje, por todas as questões de produção capitalista, ser jovem e tal, isso afeta mais a possibilidade do medo da morte. Isso afeta mais. Mas não quer dizer que quando eu vou conversar com certas pessoas, elas podem dizer para mim que eu não tenho medo da morte, mesmo vivendo nessa cultura. Tá? Então, a cultura é um dos fatores, ele não pode ser o único e não é, né, também não é o único para determinar o que eu sinto. Tem outras coisas envolvidas na minha condição de ser. Certo. Ainda dá tempo, né, para mais perguntas. A Stephanie, ela fez um questionamento também. Então, quando se trata do acolhimento de pacientes idosos e da família, quais seriam as diferenças de abordagem entre as áreas existentes, quando o ambiente não dispõe de profissional da psicologia, né, que é o que a gente lidar aí diariamente, né, com os pacientes? Então, às vezes é difícil, a gente tem uma certa dificuldade, né, de abordar ali com o paciente. Então, como que seria? Então, o que você está querendo dizer, Stephanie, né? Stephanie, assim pronuncia? É Stephanie. Stephanie, o que você está querendo falar é que, assim, quando não tem um profissional, né, da psicologia, como é que as áreas que estão lá naquela equipe podem ter uma certa disponibilidade de acolhimento? Bom, primeiro que a gente escuta muito assim, não sei se você escuta também, mas assim, de médico, de psicólogo, ou então de louco, todo mundo tem um pouco, né? Então, eu fui atender um paciente e eu fui um pouco psicóloga dele. Bom, a gente não pode ser, eu acho que a gente não pode dizer essa frase, porque eu também não vou dizer, eu fui um pouco fisioterapeuta dele. Gente, me bota e me prenda, porque eu não sei nem para onde vai a fisioterapia, eu vou matar o paciente. Então, eu acho que no senso comum, a gente até escuta, mas na formação médica, na formação médica, sou na medicina, na formação, né, acadêmica, a gente não pode usar, eu sou um pouco disso, um pouco daquilo, tá? Porque a psicologia é muito mais do que só ouvir e falar, não é isso. Tem todas as abordagens que perpassam a nossa condição de enxergar o sujeito, o paciente, o ser humano, enfim. Mas, você traz uma coisa importante. Eu não vou ser psicólogo do paciente, porque você não foi formada para ser psicólogo do paciente. Então, a primeira coisa, não use essa frase, por favor. O que você pode ser o que você pode ler, que pode lhe ajudar na sua profissão, é escuta, né, o cuidado da escuta. Qualquer coisa eu posso até passar uns livros para vocês. O cuidado da escuta, a disponibilidade de ter uma certa compaixão, né? Aí tem aqueles termos empatia, eu não uso muito empatia, mas vamos falar de compaixão, né?
a minha disponibilidade, né? A minha comunicação verbal e não verbal. Porque o outro entende quando o outro me enxerga, né? Só falando nisso, no sentido de que se eu estou atendendo aquele paciente, ele vai perceber se eu estou disponível, se eu estou com tempo, se eu estou sendo atenciosa, se eu estou prestando atenção no que ele está me dizendo. Mas, com relação ao sofrimento, eu não posso fazer um acolhimento psicoterapêutico, porque eu não tenho condições para isso. Aí encaminha para um psicólogo na unidade básica de saúde, ou nos projetos de ONG ou particular, para ele ter um acolhimento. Você pode dizer, Sr. João, Dona Maria, eu percebo que toda vez que o senhor vem fazer aqui a fisioterapia comigo, que você fala muito da sua filha, da dor que você está sentindo, né, ela não conseguir, sei lá, um emprego, do quanto isso está machucando a senhora, né, fala nas suas palavras. E aí eu gostaria muito de poder ajudar, mas eu não consigo ouvir como o psicólogo poderia estar escutando. Lá na unidade básica, então lá na policlínica, tem psicólogo. A senhora gostaria? O psicólogo vai lhe ouvir, e você falando, você vai sentindo um pouco melhor, vai organizando as ideias, os sentimentos. Eu acredito que vai ser muito bom para a senhora. E junto com a fisioterapia, você vai ver que talvez até suas dores de tensão podem melhorar. O que a senhora acha? Então, encaminha para o profissional. Só escutar também é uma forma zelosa, né, de reconhecer que o humano também tem dores. Mas eu não posso cuidar das dores se eu não sou um profissional específico para isso. Dores emocionais no sentido de uma psicoterapia, tá? Acolhimento todos nós podemos fazer. Acolhimento é escutar, ouvir, né? Lembrar que conselho não é psicologia, né? Que a gente fala muito, né? Conselho, você tem que fazer isso. Não, não é. Não é por aí. Tem a escuta terapêutica, né? Que é... Porque assim, tem escuta terapêutica dentro do campo da psicologia, mas eu também acredito que, Stephanie, que assim, quando o chefe falou que eu escutar, eu ter a paciência para ouvir o paciente. Oi, doutora Stephanie, eu cheguei para fazer terapia, doutora Stephanie, queria lhe contar, a situação foi tão difícil, meu filho não conseguiu emprego. Quando você escuta, mesmo que você esteja fazendo exercício, isso é uma escuta, de certa forma, com um cunho terapêutico. Quando eu digo terapêutico, vai gerar alguma mudança no outro, no sentido de se sentir acolhido. Então, um cunho terapêutico é uma coisa, um cunho psicoterapêutico é outra. Psicoterapeuta é da psicologia. Então, até conversar com o vizinho, eu posso conversar com o vizinho e me sentir tão bem, foi terapêutico para mim. Terapeuta no sentido de trazer uma mudança que cause um bem-estar momentâneo, ou, quem sabe, prolongado, daquela minha condição que eu estou vivendo. Isso é uma condição que a gente vivencia muito, né? Então, falando aqui da fisioterapia, como a gente está com um contato ali muito próximo, né? Utiliza muito as mãos ali, então a gente tem um contato ali extremamente próximo desse paciente, e muitos eles começam a se sentir muito à vontade para poder conversar. Aproveita o tempo, né, Daniela? Aproveita o tempo. Vou aproveitar para me ouvir aqui, quem me escuta em casa, se eles forem embora, sei lá. Exatamente. E muitas vezes, principalmente, por exemplo, no hospital, quando a gente já tem ali dentro da equipe, né, um psicólogo, que muitas vezes acontecia naquele momento que você já percebeu, né, que esse paciente ele precisa ali dessa intervenção, é onde a gente fazia esses encaminhamentos, né, porque a gente tem que trabalhar ali todos juntos, porque muitas vezes a gente não conseguia evoluir com esse paciente, porque, eu não quero nem sair aqui do leito para a gente caminhar, para fazer algum exercício, então às vezes a gente tem perdas ali que a gente não vai conseguir evoluir se não tiver todo esse acompanhamento com a equipe, né, com o psicólogo. Então, é onde a gente fazia esses encaminhamentos, né, e chamar o profissional da psicologia para poder nos auxiliar. Bom, acho que a gente já não tem mais nenhum questionamento, e nosso tempo também já se encerrou. Professora Ana, muito obrigada, foi uma palestra aí muito esclarecedora, reflexiva, então... Inquietante, né? Então, a gente começa a refletir sobre as nossas próprias vidas, né? Então, esse processo aí de morte, morrer, a questão de cuidados paliativos, né? Que muitos só relacionam nesse processo aí de morte, que a gente sabe que não é só isso, é muito mais amplo esse conceito, né? Então, muito obrigada mesmo por trazer aí toda essa experiência, toda essa vivência. A gente agradece. Eu que agradeço, Daniela. Obrigada a todos pelo convite, a todos que ouviram e assistiram e conversaram um pouquinho. Obrigada também. Muito obrigada, professora Ana Valesca.